Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida de sua família. Estamos aqui, irmão, neste dia. O irmão Emanuel não pôde estar, então passou a atribuição de trazer a palavra neste dia para mim. E eu queria deixar para os irmãos o Salmo 139, versículo 23 e 24, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. A minha oração neste dia, irmãos, é que cada um de nós se sonde, se analise e busque melhorar no Senhor Jesus. A meditação e a busca de melhorar deve ser constante na vida do homem de Deus. Um autoexame, como diz lá quando Paulo ensina sobre a ceia: examine-se o homem a si mesmo. Vamos estar orando, entregando o nosso culto ao Senhor? Uma oração de autoexame. Santo Deus, nós, teus servos aqui reunidos juntos para aprender de Ti, queremos Te agradecer por mais um dia, por estar aguardando nossa casa, e queremos pedir a Ti, Senhor, que Tu venha nos sondar. E se há algo em nós que não lhe agrade, se há em nós algum caminho mau, vem demonstrar, Senhor, para que nós possamos andar na Tua vontade, na Tua palavra a cada dia, Senhor. Abençoa esta casa, Senhor, que está entrando este culto, e fala ao coração de cada um. Que cada um possa tirar a sua porção, Senhor, da Tua palavra neste dia, e se encher, Senhor, do Teu Espírito Santo. Ser também com aquele, Senhor, que nesse momento possa estar com algum problema de saúde, que esteja doente. Trabalha, Senhor, na saúde dele e ministra a cura, Senhor. Ser também com aqueles que estão com dificuldade de emprego. Também, Senhor, faz com que venha a ter sustento na casa dos Teus servos, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a casa que traz essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria deixar para os irmãos, antes de começarmos o culto, alguns motivos de oração, irmãos. Pedir para os irmãos orarem pela saúde de alguns irmãos que estão com doença ou com suspeita de doença. Alguns irmãos estão com suspeita de chikungunya, outros com suspeita de Covid. Então estejam orando por esses irmãos. Também se lembre de orar, irmãos, pela nossa igreja, para que o Senhor venha o mais breve possível, fazer com que nós nos reunamos de novo no templo do Senhor. Precisamos orar também pelo término dessa pandemia, para que o Senhor venha apaziguar a mão dele e cessar essa pandemia, tá certo? Orando pelas famílias que perderam entes queridos e que precisam ser consoladas no Senhor. Antes de falarmos a palavra, irmãos, vamos ter um momento de louvor. Vamos ouvir um louvor e logo após voltaremos com a palavra do Senhor. Até já. Preciso aprender um pouco ali.
meus irmãos. O tema que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com os irmãos, é sobre serviço cristão, tá certo? E o tema é aprendendo a servir com Jesus. Aprendendo a servir com Jesus. Nosso texto básico se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler um texto um pouquinho grande. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 17, tá certo? Evangelho de João, 13, do 1 ao 17. E fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos seus discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os meus pés? Respondeu Jesus: O que faço? Não sabes agora, compreendê-lo-eis depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. Prática do servir. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui neste dia, compartilhando com meus irmãos da Tua Palavra, e peço a Ti, Senhor, que Tu nos dê entendimento, para que compreendamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, e que nós venhamos nos encher da Tua vontade. Quebra qualquer barreira, Senhor, que nos impeça de compreender e praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Aprendendo a servir com os ensinamentos de Jesus, irmãos. Hoje em dia, irmãos, temos tempo de pessoas que ou não querem servir, ou não gostam de servir, ou servem mal aos outros. Um dos princípios cristãos é o servir ao próximo, e principalmente o que está mais próximo de nós. E Jesus, ele parece nesse dia, na Páscoa, depois de celebrar a ceia do Senhor, de ensinar sobre a ceia, ele procura ensinar aos discípulos uma coisa importante, que não adianta estar na mesa do Senhor, recebendo a ceia do Senhor, se você não serve a seu próximo. Então ele, na sua mesa de ceia, de janta, ele larga a sua comodidade para servir os discípulos. E algumas coisas, irmãos, que ele ensina aos discípulos, que nós também hoje precisamos ter na nossa vida.
buscar na nossa vida, para sabermos servir no reino de Deus. Porque quando nós não servimos a Deus, nós não servimos para Deus. Nós não servimos para Deus, irmãos. Porque Deus nos chama para servir. Aquele que é pronto para servir é como um instrumento do pedreiro, do médico, que está amolado, que está preparado para servir. Nenhum médico faz cirurgia com um bisturi enferrujado. Ou nenhum pedreiro usa uma colher para bater massa cheia de massa suja. E também o Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos prontos para o servir. E Ele ensina algumas coisas, irmãos, que nós precisamos refletir na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, versículo número 4. Fala assim, Jesus levantou-se da ceia. Jesus levantou-se da ceia. O interessante, irmãos, que Jesus gostava de ensinar ou pelo próprio discurso, mas para os seus discípulos ele procurava ensinar também pelo exemplo, irmãos. E o primeiro exemplo que ele dá é, mesmo estando no seu conforto, no seu momento de descanso, no seu momento de se alimentar, de refazer as forças, no momento que ele está tranquilo com seus discípulos comendo, mas isso não impede, irmãos, de servir. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos na nossa vida do serviço cristão é termos disposição para a obra. Disposição para a obra. Estarmos dispostos. Disposição é o ato efeito de se dispor, estar disposto, animado, determinado, inclinado a fazer algo. Nós temos que estar inclinados para a obra de Deus, irmãos. Jesus estava se alimentando. E muitos irmãos são chamados para a obra também quando estão se alimentando. É no momento, irmãos, que nós estamos descansando em casa que recebemos o telefonema. Irmão, vai ter um sepultamento. Eu preciso que o irmão venha trazer uma palavra. Eu preciso que o irmão venha trazer um louvor no sepultamento. É preciso que o irmão esteja lá para dar apoio moral para aqueles que perderam um ente querido. Olha, irmão, a casa do irmão precisa ser pintada. Precisamos fazer um mutirão para pintar a casa do irmão. Olhe, o irmão precisa de uma ajuda financeira. Vamos fazer uma campanha, uma vaquinha, como se fala, para ajudar o irmão. Mas tudo isso só acontece, irmão, quando o nosso coração está à disposição de sairmos da nossa zona de conforto, da nossa mesa do jantar, do nosso descanso dominical, ou sábado, ou férias, para servir ao próximo. Jesus ele não diz assim, olha, deixa eu acabar a ceia, deixa eu tirar aquela soneca que dá depois que a gente almoça ou que janta, aquela sonequinha que a gente dá. Não, isso aí pode ficar para depois. Mas Jesus, ele, pelo seu exemplo, ele demonstra que o homem tem que estar pronto, mesmo quando ele não está preparado. Porque as coisas, irmãos, acontecem assim. É uma ligação que nós recebemos, é um chamado, é alguém que bate a nossa porta e nós precisamos estar dispostos para servir. Jesus estava no momento de descanso, mas mesmo assim ele se torna disponível, irmão, para a obra. As pessoas hoje querem ser reconhecidas. Às vezes querem cargos, às vezes querem títulos. Mas Jesus fala que para servir é quem se dispõe a servir. Quem está pronto para a obra do Senhor. Quando Isaías é chamado e é falado assim, a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? E ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós temos que ter para a obra essa disposição de dizer, olha, eu estou aqui. Mesmo que eu não esteja esperando esse chamado, mas eu vou. Primeira coisa para a obra do Senhor que Jesus nos ensina é estarmos dispostos, disponíveis, preparados para toda a boa obra. Segunda coisa, irmãos. Ainda no versículo 4, o texto fala assim, levantou-se da ceia,
tirou as vestimentas de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Segunda coisa que Jesus procura ensinar, irmãos, é que nós devemos ser abnegados. O que é abnegação? Abnegação é desapego, desprendimento, é altruísmo. Olhe os meus títulos, a minha roupa, o meu dinheiro, a minha posição social, a minha posição dentro da igreja, não me impede de servir. Jesus era o mestre dos mestres, Jesus era o rabi, Jesus era o líder, Jesus era o Filho de Deus, ou é o Filho de Deus. Mas mesmo assim, ele nada disso o impede dele tirar suas vestes e lavar os pés dos discípulos, irmãos. A abnegação. Eu quero trabalhar, e para trabalhar eu tenho que tirar o que me pesa. Jesus ele tira as suas vestes, porque as suas vestes atrapalham ele a se agachar e pegar e lavar os pés dos discípulos, irmãos. Muitas pessoas são impedidas de trabalhar porque não tem a abnegação. Desculpem, quase que não saía. A abnegação, irmãos. Conheço pastores, conheço diáconos, que quando são chamados para a obra, falam assim, não, contrata alguém. Não, rapaz, a igreja não tem condições, vamos pintar ali a casa do irmão. Não, chama alguém, não vou não. Nunca está disponível para a obra. Um filme, irmãos, que me marcou muito uma cena, foi um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua, que conta a história de São Francisco de Assis. E tem uma cena, né? Ele começa a buscar fazer a obra para os pobres, ajudar os pobres, e os seus pais, que eram muito ricos, sua família, que era muito rica, ele confronta Francisco de Assis e diz assim, olha, se você quer servir os pobres, me devolva tudo que eu lhe dei. Só que o pai não pensou que Francisco já estava desapegando das coisas. E Francisco ele tira e começa a tirar os seus bens, os seus colares, entregar ao pai, e por fim ele tira a roupa e fica nu. E ele fala que para servir a Deus ele não precisa de nada. E ele sai nu. E um amigo dele pega uma túnica simples e coloca em Francisco de Assis. Tanto é que até hoje o Francisco de Assis é conhecido como aquele que representa a pobreza, aquele que se desapega das coisas para cuidar dos outros. Nós precisamos ser como Francisco de Assis e como Jesus, nos desapegar das coisas, irmãos. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 4, fala assim, Jesus fala, quando ele viu os 70, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Jesus parece que pensa, olha, se os discípulos 70 levarem muitas coisas, essas coisas vão atrapalhar no meio do caminho. Não, tenho que levar mais comida, não tenho que levar mais água, não tenho que levar mais roupas, eu tenho que ter uma roupa para de manhã, uma roupa de tarde. Jesus fala, se desapegue disso. Deus vai providenciar todas as coisas. E ele fala ainda, ó, e não saudeis ninguém pelo caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque quem conversa demais não faz a obra de Deus. Às vezes nós colocamos muita burocracia para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não é realizada. Não é realizada. Mas vamos andando, irmão, que o culto hoje é mais curto. Terceira coisa, irmãos, que Jesus nos ensina sobre fazer a obra do serviço. No versículo 5 fala assim, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Irmãos, por que Jesus escolheu o ato de lavar os pés? Porque ele não serviu a ceia, né? Pega e fala, não, hoje eu vou servir a ceia, vou ser o mordomo, levar o pão, levar o vinho, levar o carneiro, levar as frutas. Por que Jesus não escolheu servir por outras coisas? Porque o ato, irmão, de lavar os pés era o serviço mais baixo que um servo podia fazer. Tanto é que quem fazia o serviço de lavar os pés era o servo mais baixo ou então um escravo. Porque as pessoas chegavam da rua, não tinha sapato, não tinha bota, chegavam com as sandálias. Se era época de chuva, era lameado até o joelho. Muita lama. Se era dia de sol, muita poeira. Se era lugar que tinha muito cavalo, animal, pisava em fezes. E quem tinha que limpar isso tudo
o servo. Jesus escolhe o serviço mais baixo para ensinar que no reino de Deus, irmãos, não existe nenhum serviço que seja desprezível, foi a palavra que eu anotei aqui. No reino de Deus, irmãos, no serviço cristão, nenhum serviço é desprezível, nem o que limpa, nem o que carrega, nem o que prega. Nenhum desses serviços são desprezíveis, irmãos. Mas todos têm valor no reino de Deus. E por isso nós temos que buscar a humildade. O servo de Deus que não é humilde, ele não consegue executar a obra de Deus. Porque ele começa a escolher. Não, eu só vou se for para pregar. Não, eu só vou se for para distribuir muitas cestas básicas. E quando vê as coisas pequenas, irmãos, não quer. Jesus fala assim, ser fiel no pouco, na humildade, e sobre o muito te colocarei. No serviço do Senhor nós precisamos ver com humildade todo o serviço. Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, ele não tem orgulho de tirar suas vestes e lavar e fazer o serviço mais humilde que for. Mateus 5,3, as bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurados humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes, não é dos orgulhosos. Então nós precisamos tirar de todos nós o orgulho e buscar a humildade. A obra do Senhor são dos obreiros humildes, irmãos. Esses que movem a obra do Senhor. Quarta coisa, irmãos. Ainda no capítulo 13, versículo 6, fala assim: E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que faço agora não sabes, compreenderá depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se não lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quarta coisa, irmãos, no serviço do Senhor, nós temos que evitar atrapalhar a obra. Evitar atrapalhar a obra. Pedro, irmãos, tinha mania de ser pedra de tropeço, irmãos. Até Pedro se converter realmente, Pedro se tornou algumas vezes pedra no caminho de Jesus para a obra, irmãos. Aqui Jesus está ensinando uma coisa tão importante para nós, que é servir com humildade, servir com desprendimento, servir com abnegação. E vem Pedro e diz: Não, eu não quero, você não pode lavar meus pés. Atrapalhar o ensino de Jesus. E Jesus falou assim: se você não quer, não tem parte no meu reino. Como em outra parte também, Jesus, para ser levado para a morte, Jesus conta para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser levado pelos grandes, pelos religiosos, vai sofrer, vai padecer, vai morrer. Aí Pedro fala assim: não, Senhor, eu não vou deixar acontecer isso não. Jamais isso vai acontecer com você. E Jesus ensinando, falando aos discípulos uma coisa importante que ele ia falecer. Jesus olha para Pedro e fala assim: aparta de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque Pedro está se tornando um tropeço, um inimigo no Jesus que queria se sacrificar para a humanidade. E às vezes, irmão, temos algumas pessoas que, em vez de serem pedras para construir o reino de Deus, tem se tornado pedra de tropeço, irmãos. Pedra de tropeço na vida da igreja. Pedra de tropeço na vida do pastor. Atrapalha o pastor trabalhar. Pedra de tropeço na vida dos irmãos. Jesus fala: olha, irmãos, está vendo Pedro aqui? Pedro está me atrapalhando. Pedro, se você não quer, você não faz parte do reino, não tem parte com o reino dos céus. Saia do meio do caminho, Pedro. Seja pedra que constrói e não pedra que atrapalha, Pedro. Quantas pessoas têm sido pedra de tropeço na construção do reino de Deus, no trabalho do reino de Deus? Penúltima coisa, irmãos. Versículo 14. Jesus ensina. Vamos pegar o 13. Não me chamais o mestre, não me chamais o mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o mestre e senhor, vos lavei os pés,
também vocês deverão lavar os pés um dos outros. Penúltima coisa, irmãos, na obra do Senhor. Jesus ele não fala, lave os pés dos pobres. Porque tem uma certa igreja que ela chama os pobres da comunidade para lavar os pés dos pobres. Mas Jesus não falou para você lavar pé de pobre. Jesus não fala assim, ó, vai na rua, acha um desconhecido e lave os pés. Jesus fala assim, ó, vocês deveis lavar os pés de quem? Um dos outros. Quem eram os outros que estavam ali? Quem eram uns que estavam ali? Eram só discípulos, eram só apóstolos. Jesus quer dizer o seguinte, que é preciso, na obra de Deus, criar uma coisa que tem faltado, que é comunhão. Eu sirvo a meu irmão e meu irmão me serve. Eu me alegro com meu irmão e meu irmão se alegra comigo. Eu choro com meu irmão e meu irmão chora comigo. Eu lavo os pés dele, ele vem lavar os meus pés também. Comunhão, irmãos. Sabe por que Jesus fala isso? Porque às vezes, irmãos, é fácil você tratar bem e servir quem está lá fora. Sabe por quê? Porque eu chego nessa época de pandemia mesmo, é muito fácil você que tem condições financeiras comprar uma cesta básica e chegar num lugar que tem gente humilde, entregar uma cesta básica, 10 cestas básicas, 100 cestas básicas. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você entregou a cesta básica, você não vai ver nunca mais. Você não vai precisar conviver com ela. Você não vai precisar andar com ela para fazer a obra de Deus. Está entendendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas o seu irmão que está do seu lado, que muitas vezes pega no seu pé, que muitas vezes lhe diz umas verdades, que muitas vezes não compreende você, esse que é difícil você andar, e que é difícil você lavar os pés e servir. Muitas vezes você queria jogar um balde de lama na cabeça dele, em vez de lavar a lama dos pés dele. E Jesus fala assim, ó, é preciso nós criarmos comunhão, lavar os pés um dos outros. A igreja se servir, eu sirvo ao irmão, o irmão me serve. Cada um no seu dom, cada um na sua atribuição. Mas uma igreja que não tem comunhão, ela não consegue fazer a obra de Deus. Não consegue servir nem a que está lá fora, nem a ela mesma, irmãos. Serviam aos outros. Salmo 133, um salmo que eu gosto muito. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, sim, um óleo precioso, que desce sobre a cabeça e vai até as golas de Abraão. E ali o Senhor ministra a bênção. Onde é que o Senhor ministra a bênção? Onde há comunhão. Onde é que o Senhor trabalha melhor? Onde há comunhão. Então Jesus ensina, ó, lavem os pés um dos outros, tenham comunhão com o outro. Se você não consegue ter comunhão com sua igreja, se você não consegue ter comunhão com seu irmão, você também não consegue servir direito. João capítulo 15, versículo 12, Jesus dá um mandamento para a igreja. E olha que mandamento, irmãos, fabuloso. Ele fala assim, ó, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento do Senhor não é que você ame o que está lá fora. Se bem que antes ele fala, né? Devemos amar nosso próximo. Mas nesse ponto aqui, de João 15, 12, Jesus frisa mais uma vez, é preciso aprendermos a amar uns aos outros, antes de aprendermos a amar quem está lá fora. Quer servir a Deus? Ame a seu irmão. É impossível fazer a obra do Senhor sem comunhão. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Não anda, irmãos. Um dia um pastor falou comigo uma coisa que até hoje eu guardo. Ele falou assim, irmão, se você não concorda com a sua liderança da igreja, se você não concorda com o seu pastor, troque de igreja. Procure uma igreja que você tenha comunhão, que você possa andar. Porque senão você se torna pedra de tropeço.
se você não tem comunhão com os irmãos da tua igreja, se você não consegue falar com os irmãos, se você consegue dar 1 minuto do seu dia, meia hora do seu dia para conversar com o irmão, de ter comunhão, de ligar um para o outro, procure a igreja que você tenha. Última coisa que Jesus nos ensina, irmãos, sobre servir, está no versículo 15, e é o último versículo que eu vou falar nessa mensagem. Jesus fala assim: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Última coisa, irmãos, que nós precisamos ter é que nós precisamos cultivar a obediência. Vivemos tempo de pessoas desobedientes, irmãos. As pessoas não querem ser mais obedientes às autoridades. Não querem obedecer presidente, governador, prefeito, muito mais polícia. Nós vemos aí pelo isolamento social, o pessoal fala: rapaz, não vá para a rua, porque você vai se contaminar e vai contaminar sua família, vai contaminar outras pessoas. Não vá. E cada vez mais nós vemos pessoas que não têm obedecido e vai para a rua. E o Brasil está sendo o país que mais tem demorado, irmãos, essa pandemia, porque as pessoas são desobedientes, são cabeçadoras. Eu faço o que eu quero e acabou. Desobedientes, irmãos. Pessoas desobedientes a pai e mãe. Pessoas desobedientes a professor. Irmãos, as faculdades federais estão horríveis. As pessoas não obedecem mais professor. Não obedecem mais reitor. Uma vergonha. As pessoas não obedecem mais, irmãos, os líderes da igreja. O líder fala: vamos fazer assim, e só está contra. Jesus, irmão, dá um exemplo, ele fala assim: ó, faça igual a mim. Seja obediente. Seja obediente às coisas que eu tenho mostrado. Tenha comunhão com sua igreja. Evite atrapalhar. Seja humilde. Seja abnegado. Tenha disponibilidade. Porque garanto, irmãos, se nós tivermos essas qualidades que Jesus teve também, porque Jesus é nosso exemplo, com certeza o reino dos céus vai ser conquistado aqui na terra. Nós conquistaremos a terra para o reino de Deus. E nós conseguiremos servir não somente o que está perto, mas o que está longe. E conseguiríamos servir ao bem maior que é a Deus, que é levar a salvação, o evangelho a toda criatura. Como é que está a sua vida, irmão? Me diga aqui. Só você e Deus. Como é que está o seu serviço, irmãos? Será que se você olhar essa história de Jesus lavar os pés, será que você conseguiria cumprir pelo menos algumas 2 ou 3 características dessa? Será que se seu irmão pedisse para você lavar os pés dele, você lavaria? Ou daria uma martelada no dedão dele? Você está conseguindo se relacionar com seus irmãos? Você está conseguindo trabalhar com abnegação e com disposição na obra do Senhor? Como é que está você? Quando a gente fala pela internet, pelo YouTube, cai na casa de todo mundo. Então você pode não ser da minha igreja, pode ser de outra igreja, mas como é que está a sua vida de serviço a Deus? Faz o que você quer? Ou faz o que a igreja precisa, o que o reino de Deus precisa, o que seu pastor, sua liderança está pedindo para você fazer? Como é que está a sua vida? Nessa quarta-feira é dia de culto de doutrina, e a doutrina que eu trago é a doutrina do servir. Será que nós somos parecidos com Cristo? Ou parecemos com a pedra de tropeço? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que quem viu essa mensagem, Senhor, que venha a ser tocado e venha, Senhor, pegar o exemplo de Jesus, que foi o nosso exemplo maior de abnegação, de serviço, de humildade, de comunhão, Senhor, e que nós peguemos a nossa parte, Senhor, e nos modifiquemos o nosso caráter, a nossa forma de agir, para benefício não nosso, mas para benefício do Teu reino, Senhor. Trabalha em cada um de nós e nos dá vontade cada dia mais de lhe servir, pelo santo nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.
E quem foi tocado, irmãos, e está com vontade de servir ao Senhor, pode procurar o pastor Roque, que na casa do Senhor tem espaço para servir, em todos os lugares. Basta ter disposição, basta ter humildade, basta ter abnegação, basta querer ter comunhão e basta ser obediente. Que o Senhor lhe dê um bom resto de semana e abençoe a você e sua família, em nome de Jesus. Grande abraço.